Por que Jesus foi batizado por João Batista se Jesus não tinha pecado? Claro, como Deus, Jesus não tem pecado, né? Ele não foi concebido como nós, ele foi concebido no seio da Virgem Maria, imaculada por obra do Espírito Santo. Primeiro de tudo, é preciso entender que o batismo de São João Batista não era um batismo como o batismo que Jesus instituiu. O batismo de São João Batista não era um batismo para tirar o pecado original, como o batismo que Jesus instituiu. Por quê? Porque o batismo que tira o pecado original é um batismo que depende da morte e ressurreição de Jesus. E ele não tinha ainda passado pela sua morte e ressurreição. São Paulo, quando explica o batismo na carta aos Romanos, capítulo 6, no versículo 3, São Paulo diz que quando nós somos batizados, nós somos mergulhados na morte e na ressurreição de Jesus. Ou seja, nós morremos com Cristo para o pecado, para a escravidão do demônio, né? E ressuscitamos como filhos de Deus, né? Nos braços de Deus. Então, o batismo sacramento da igreja é o batismo que Jesus instituiu. O batismo de João Batista não era um batismo de sacramento, era um batismo apenas de penitência, né? João Batista chamava as pessoas para o arrependimento, para preparar a chegada do Cristo. Tanto é que depois ele anunciou o Cristo, né? Mostrou para os seus discípulos, dizendo, está lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, né? Arranca o pecado do mundo com a sua morte, com seu sangue, né? Mas por que Jesus foi ser batizado por João Batista se ele não precisava de arrependimento, se ele não tinha pecado nenhum? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 535, ele explica isso. Quando fala do batismo de Jesus, ele diz assim: a vida pública de Jesus tem início com o seu batismo, lá no Rio Jordão, né? João Batista proclama um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, está lá, né? Em Lucas 3,3. E uma multidão de pecadores, de publicanos, de soldados, fariseus, saduceus, prostitutas, né? Vão ali para ser batizados por João Batista, né? E Jesus aparece no meio daquela fila, e João Batista diz: não, mas eu é que tenho que ser batizado por você. E Jesus disse: não, por hora vamos deixar, para que se cumpra toda a justiça. O que significa isso? O Catecismo aqui explica bem, né? Que Jesus foi batizado, desceu o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, né? E o Pai se manifestou com a sua voz, dizendo: este é o meu Filho bem-amado, em quem eu ponho toda a minha afeição, toda a minha complacência. Então aí você vê uma manifestação da Santíssima Trindade. O Filho é batizado, o Pai que fala e o Espírito Santo que desce em forma de pomba. É o que mostra que a Igreja não inventou o mistério da Santíssima Trindade. O mistério da Santíssima Trindade foi revelado pelo próprio Deus, né? E aí o Catecismo explica aqui no parágrafo 536 uma coisa muito importante. Ele diz assim: o que significa então Jesus ser batizado ali por João Batista, se ele não tinha pecado? O Catecismo responde assim: o batismo de Jesus é da parte dele a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Deixa-se contar entre os pecadores. É já o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali no batismo ele se fez solidário com os pecadores. Ele que não tinha pecado, ele sabia que ele ia abraçar o pecado da humanidade inteira. Então, o ser batizado por João Batista ali significa que Jesus assume a sua missão de servo de Javé. Aquele servo que Isaías fala no capítulo 53, 54 dele, que será esmagado pelo sofrimento. Aquelas leituras da Sexta-feira Santa, né? Para tirar o pecado do mundo. Ali Cristo assumiu. Ele iniciou a sua missão de servo de Javé, de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai completar na cruz, no batismo. Ele assume esta missão. É por isso que o Pai se manifesta. Esse é o meu Filho bem-amado. É por isso que o Espírito Santo desce e unge Jesus, que também era homem, não é? Para que ele, no poder, na força do Espírito Santo, então ele cumpra a sua missão.
E o catecismo diz, vem já cumprir toda a justiça, ou seja, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor esse batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. A esta aceitação responde a voz do Pai que coloca toda a sua complacência no Filho. E o Espírito Santo repousa sobre ele. Então Jesus será a fonte do Espírito Santo para toda a humanidade. Então o fato do Espírito descer em Jesus, é Jesus a fonte do Espírito Santo para toda a humanidade. É Jesus quem batiza no Espírito Santo. Né? Então, no batismo de Jesus, diz aqui o catecismo, abriram-se os céus, que o pecado de Adão havia fechado. E as águas são santificadas pela descida de Jesus e do Espírito Santo, e é um prelúdio da nova criação. Né? A criação começou com o Espírito Santo pairando sobre as águas. Né? Agora a nova criação. O Espírito de novo paira sobre as águas, mas agora as águas santificadas pelo batismo. Que beleza, meus irmãos, o significado do batismo de Jesus.